bem, pessoal? Bom dia. Então, estamos começando mais uma aula aí do período pandêmico. Espero que a gente possa voltar a uma pretensa normalidade aí o mais rápido possível, pelo menos com aulas presenciais, né? Mas lembrando sempre que a gente tem que primar pela segurança, né? É mais importante. Então, dando continuidade às nossas aulas, então a gente viu na aula de ontem um pouquinho sobre o final ali do JK, né, do Juscelino Kubitschek, que ficou caracterizada aí pelo nacional desenvolvimentismo, que nada mais era que um crescimento inflacionado, né, por dinheiro vindo de fora. A gente tem que lembrar sempre que o contexto internacional era o da Guerra Fria, né, Estados Unidos de um lado, do outro lado, União Soviética. E o Brasil estava posicionado ao lado dos Estados Unidos, né? E como parceiro dos Estados Unidos, tinha uma facilidade bem grande em pegar empréstimos, né? De dinheiro norte-americano. E esse dinheiro veio para o Brasil, né? Foi utilizado pelo Juscelino como motor de desenvolvimento econômico das indústrias, as estradas, os veículos, né? Que eu já falei isso para vocês nas aulas anteriores. E também a questão da corrupção, né? Que para quem acha que corrupção, né, surgiu agora com a Lava Jato, infelizmente não. Isso já vem, né, ao longo da história do Brasil, isso é recorrente. É, Durante todo o período do mandato do JK, do Juscelino Kubitschek, vai haver denúncias sistemáticas por parte da mídia de corrupção, né? Então vai continuar tendo essa, essa sistemática denúncia, né, de corrupção por parte da mídia, né? Lembrando que a mídia ela era oposição ao governo, né? O grande detentor dos jornais, principalmente no Rio de Janeiro e tal, era o Carlos Lacerda, né, líder da UDN. Então a mídia ela é, era e é ainda tendenciosa, né? Essa pretensa isonomia, essa pretensa neutralidade, né, da, da mídia no Brasil, ela não existe, tá? É uma invenção, não existe neutralidade em campo nenhum, né? Todo mundo tem um posicionamento e alguns declaram esse posicionamento, outros não, é essa a diferença. Mas todo mundo tem um posicionamento político, né? O repórter, a emissora, o canal, todo mundo, né? O jornal, o site, o blog, todos têm um posicionamento, né? Então, alguns deixam esse posicionamento evidente, outros não. Mas neutro ninguém é, tá? Não existe neutralidade. E o Juscelino encerra então seu mandato, né? Com várias denúncias de corrupção, mas ele conseguiu manter o governo ainda assim, né? Porque nenhuma dessas denúncias de corrupção atingia diretamente o presidente, né? Professor, o JK era corrupto? Provavelmente ele não tenha recebido dinheiro de forma direta, né? Mas que existia corrupção no governo dele, sim, existia. Ele era rico? Não, né? O JK não era rico quando entrou na política e saiu da política do mesmo tamanho, né? Não enriqueceu, não houve enriquecimento ilícito, apesar de muitas denúncias, né? De um apartamento dele no Rio de Janeiro, não sei o quê. Mas não houve assim nenhuma comprovação efetiva de que ele era que ele tenha recebido qualquer forma de dinheiro. Mas a corrupção vai influenciar diretamente no próximo pleito eleitoral, né? Então, parecido com o que nós vivemos no Brasil, né, depois de um grande escândalo de corrupção, que foi inflado pela Operação Lava Jato. No Brasil, da década de 60, início da década de 60, né, a eleição aconteceu em 1960 exatamente, e em 61 iniciava um novo mandato, né? Então, em 1960, nós tínhamos ali dois grupos políticos disputando a eleição. De um lado, nós tínhamos o
Jânio Quadros, né, tinha sido governador de São Paulo, um político que defendia, né, o caráter, os bons costumes, era um discurso anticorrupção. E do outro lado nós tínhamos o Marechal Lott, né? Lembra que eu expliquei para vocês do Marechal Lott, que foi aquele lá na eleição do JK que defendeu, né, a legalidade, defendeu a Constituição. Pois é, eram esses dois políticos que disputaram a eleição em 1960, né? O, o discurso do Jânio Quadros fez mais sentido, né? O Jânio Quadros era um político alinhado ali com a UDN, era a favor, a princípio, né, do alinhamento com os Estados Unidos, né, aquele discurso de dinheiro fácil, né, no desenvolvimento com capital estrangeiro, discurso de campanha. Já o Marechal Lott tinha um discurso do desenvolvimento nacional, um discurso mais nacionalista, mais ufanista. O que vai a eleição aí ser definida é um discurso anticorrupção, né? Os símbolos, pega o símbolo da campanha do Jânio Quadros em 1960, era uma vassoura, né? Então tinha o jingle da campanha dele, varre, varre, vassourinha, né? Que era uma espécie de limpeza, né? Eu vou limpar a política, vou acabar com a corrupção, né? Aquele discurso que a gente já conhece, um discurso fácil, né? Que cola muito fácil. E com esse discurso, o Jânio Quadros acaba vencendo a eleição em 1960, né? E como eu já tinha explicado para vocês, a eleição para vice, ela era separado, né? Então, o vice que havia ganho a eleição para ser o vice do Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, não, desculpe, o João Goulart, que era o herdeiro político do Getúlio Vargas, né? Era uma espécie de continuidade do Getúlio Vargas. E ele vence a eleição com o Juscelino Kubitschek, se candidata novamente a vice-presidente e vence de novo a eleição para vice-presidente, né, junto com o Jânio Quadros. Então ficou lá a sigla Janjan, né? Jânio Quadros e Jango, ou João Goulart, né? Ele era conhecido como Jango. Então, vencida a eleição em 1960, o Jânio Quadros assume. E ele assume, né, já com uma postura, digamos assim, no mínimo excêntrica. Porque ele vai, ao contrário do discurso da eleição dele, ele vai buscar um novo alinhamento. Tá? Então, como o mundo estava na Guerra Fria, né, ele vai buscar uma espécie de meio termo. Então, ele reata as ligações econômicas, diplomáticas que haviam sido cortadas entre Brasil e União Soviética em 1947. Ele restabelece esse contato, né? Restabelece o contato comercial com a China, com a União Soviética, comunistas, né? Imagine falar em comunismo no Brasil hoje, o pessoal ainda não sabe o que é comunismo. Imagina na década de 60 no Brasil, né? Que era o auge da Guerra Fria. Então a galera tinha um medo, né? A propaganda anticomunista. Os comunistas, eles são contra a igreja, os comunistas devoram crianças em rituais satânicos, né? Tudo isso era propaganda política na época. Então imagine o medo que existia dentro do Brasil do comunismo. Se hoje as pessoas têm medo do comunismo, imagine na década de 60 que o comunismo existia, né? Não no Brasil, obviamente, mas existia no mundo, né? Existiam superpotências, né, comunistas, que era o caso da União Soviética, que rivalizava com os Estados Unidos. Ele vai lá e restabelece esse contato comercial com a União Soviética e restabelece esse contato comercial com a China, comunista também, e tenta levar o Brasil ao que ele chama de caminho do meio, né? Ou na geopolítica conhecido como o terceiro mundo, né? Que eram aqueles países que não queriam se alinhar nem ao primeiro mundo, Estados Unidos, nem ao segundo mundo, o bloco socialista, né? A União Soviética. Então era o pessoal que ficava no meio termo, tá? Buscava seu próprio caminho. E ele vai tentar levar o Brasil para essa via, né? O Jânio Quadros. Isso não é visto, né, pela elite
econômica do país com bons olhos e muito menos pelos reacionários militares, né? Não se esqueçam dos milicos. Lembra que os milicos já queriam dar um golpe no JK? Pois é. No Jânio Quadros, a princípio, né, o Jânio Quadros era do lado deles, então tá tranquilo, né? O cara vai ficar alinhado com os Estados Unidos, né? Vai combater a corrupção. Então, beleza, né? A corrupção é sempre ligada aos vermelhos, então tá tranquilo. O que acontece quando ele assume? Ele toma esse tipo de iniciativa, a galera já. Ele vai também, né? Em vez de efetivamente combater a corrupção como ele havia prometido, ele vai se preocupar com coisas por menores, assim, né? Então, por exemplo, ele vai proibir corrida de cavalo, rinha de galo. Imagine o decreto presidencial, eu fiquei estarrecido quando eu estudei isso. Ele estabelecia, né, um decreto do presidente da República preocupado, né, em estabelecer o tamanho do maiô dos concursos de Miss, que na época era uma febre, né? Miss Brasil, Miss Universo, cada estado tinha sua Miss. Então esses concursos eram, né? Ainda mais numa época em que a televisão estava chegando, né, no Brasil. Então qual que era a programação? O pessoal acha que era futebol que dava audiência, não, era concurso de Miss, né? Concurso de Miss e Festival de Canção, que era um sim que todo mundo parava o Brasil para assistir, né? Não era novela, nada disso, era concurso de Miss, as grandes audiências do Brasil nessa época, concurso de Miss e festival de canção. Era o que parava o país, né? Todo mundo queria assistir. Então nessa época da televisão o presidente vai, né, editar um decreto estabelecendo o tamanho, né, as medidas do maiô utilizado pelas Miss no concurso. É uma preocupação, sim, né? Nossa, o Brasil mudou, né? Efetivamente, qual era, né, o interesse presidencial, qual era a relevância do Estado num desfile, no tamanho do maiô desfile da Miss? Mas foi um decreto presidencial, né? Isso já começou a deixar o pessoal assim, porra, o cara foi eleito para governar o Brasil, o cara tá se preocupando com rinha de galo, corrida de cavalo e o maiô das Miss, né? E daí, né, pra frente só piorou, né? Ele proibiu biquíni nas praias do Brasil. Não podia, mulher não podia usar biquíni, tinha que usar maiô, né? Tinha que se cobrir. É, ele vai tomar também algumas outras medidas, por exemplo, é, vai convocar o Che Guevara, né? O famoso guerrilheiro Ernesto Che Guevara, que havia sido herói lá na Revolução Cubana. A Revolução Cubana tinha acontecido em 56 até 58 ali. Então ele chama o Che Guevara para o Brasil e dá, né, uma medalha para o Che Guevara. Imagine isso, cara. Cuba comunista, alinhada com a União Soviética, ele chama o Che Guevara para receber uma comenda, uma medalha. Né, o cara que foi eleito pela direita para combater a corrupção. Né, então ele tinha comportamentos assim completamente, o que mostra que ele estava perdido, né? Se ele se preocupa com maiô de Miss, ele se preocupa com biquíni na praia, corrida de cavalo, ele estava perdido, né? Chama o Che Guevara para receber a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é a maior comenda, que uma medalha mais, tipo a medalha de honra, né, mais importante da República do Brasil. É um negócio assim que mostra efetivamente o quanto que o Jânio Quadros estava perdidaço, né? Perdido. E obviamente a opinião pública caía de pau, né? Os jornais começaram a massacrar ele, começou a se sentir acuado, né? Ele perdeu o apoio político que ele tinha, ficou cada vez mais isolado politicamente. Outra coisa interessante também, que o Brasil quase entrou em guerra com a França nesse período, né? Início da década de 60. O que seria uma guerra, no mínimo, excêntrica, né? Ela seria conhecida como a Guerra da Lagosta, porque a França começou a invadir, né, território marítimo do Brasil para pescar lagosta, né, sem pedir autorização. E houve muitos embates diplomáticos e os Estados Unidos entrou pro meio, né? Só que aí é que tá, os Estados Unidos entram no meio e o Brasil era aliadíssimo, né? Mas a França também era, a aliança faz parte da OTAN,
né? E o que acontece? A Marinha do Brasil nessa época, né, como existia aquela aliança, né, na América contra o comunismo, quem é que fornecia os navios? Né? Os navios eram alugados da Marinha. Os navios da Marinha eram alugados dos Estados Unidos. Então, teoricamente, os navios da Marinha do Brasil eram americanos, né? Porque eram alugados dos Estados Unidos. Então, o Brasil não podia atacar embarcações francesas porque tinha, né, dentro da OTAN um acordo entre eles que um membro não pode atacar o outro, não pode fornecer armamento, né, para uma guerra eventual entre um dos membros contra um país fora da OTAN, né, que seria o caso. Então, os Estados Unidos proibiram o Brasil de qualquer medida militar, né, utilizando seus navios. Então, a Marinha não podia proteger e os franceses estavam pescando lá, né, fazendo a pesca da lagosta sem autorização do país. Né? O Brasil reclamou e tal, aviltou-se inclusive o Jânio Quadros, como ele já estava nessa decadência, porque isso aí foi muito rápido, né? O governo dele durou 6 meses. Foi muito rápido essa decadência política dele, com essas medidas que ele tomou, né? Reatou aliança com contato comercial, aliança não, contato comercial com a União Soviética e com a China, né? Deu medalha para o Che Guevara, editou medida contra biquíni, rinha de galo e corrida de cavalo. Então, politicamente, ele morreu ali. Né? O pessoal falou, ih, esse cara aí não tá com nada, né? Então, ele se isolou politicamente. E aí, para ele foi interessantíssimo, né, esse negócio da França. Falou, porra, eu precisava, uma guerra, né? E aí ele cobrou do exército um plano de invadir a Guiana Francesa, né? Então, o Brasil quase invadiu a Guiana Francesa. Né? Ele foi dissuadido disso quando? Quando os militares fizeram um estudo e falaram, ó, a gente pode até invadir a Guiana Francesa, mas se a França enviar tropas para cá, a gente não vai conseguir enfrentar uma guerra porque a gente não tem munição. Né? O Brasil não tinha munição e o principal fornecedor de armamento e munição, que eram os Estados Unidos, não podiam fazer isso porque a França era da OTAN. Né? Então ele foi dissuadido de invadir a Guiana Francesa, que para ele seria, né, um renascimento político. O Brasil entrou em guerra, oh, beleza, né? Que era o que ele precisava. Como é que vai ser resolvida essa treta da lagosta, né? Então, o Brasil convoca uma reunião lá, né? Pede uma sessão na ONU e vai lá e, né, explica que a França não podia fazer aquele tipo de pesca no litoral brasileiro, né? Porque eles diziam, o que os franceses alegavam, né? Que eles não estavam fazendo nada de errado porque eles estavam fazendo pesquisa, né? Existe uma lei internacional, né? Um direito internacional de que se for para pesquisa pode pegar. O que eles não podem pegar é se for algo que não se mexa, né? Então, o que eles afirmavam? Que lagosta era tipo pedra, não se mexia, ficava parado no chão, né? E aí o pessoal foi lá e falou, não, se for assim, então também você pode ir lá na, na Austrália e vai pegar os canguru lá também, porque eles pulam, não andam, né? Então, se o bicho andasse, não podia pegar. Como ele não andava, né, no fundo do mar, aí podia pegar. Então era isso a discussão, né, no direito internacional. Daí o Brasil falou, não, então assim também, o canguru não anda, você pode pegar lá o canguru porque ele pula. Né? Então, o resultado disso, né, dessa zoeira que aconteceu, foi dado ganho de causa para o Brasil e a França não pôde mais fazer, né, esse tipo de pesca no litoral brasileiro. Né? Mas quase que o Brasil entrou em guerra contra a França por causa de lagosta. Os loucos anos 60 no Brasil, né? Para quem acha que uma guerra contra a Venezuela estava muito difícil, é muito difícil acontecer, a gente quase enfrentou um inimigo bem mais poderoso na década de 60, a França, né? Mas o fato é que o Jânio vai ficar isolado politicamente, né? Depois da quase guerra da lagosta, e piorou ainda a situação dele. E ele vai tomar uma medida desesperada, né? Ele, um político de direita, né, conhecidíssimo como sendo de direita, alinhado ao DN e tal, e o vice dele era um político notoriamente alinhado mais com a centro-esquerda, né? PTB, Getúlio Vargas. Imagine, Getúlio Vargas os getulistas na década de 60 eram considerados de esquerda, Getúlio Vargas.
É um cara que durante a vida flertou com o nazismo e o fascismo italiano. Mas na década de 60 era considerado de esquerda no Brasil. É, o, o, o João Goulart, então, que era o vice-presidente do Brasil na época, é chamado, né, pelo então presidente Jânio Quadros. Jânio Quadros fala: olha, eu preciso que você vá representando o Brasil numa missão diplomática para a China, tá? Então eu preciso que você vá para a China, estabelecer alguns contratos, né, tal, entre Brasil e China, tá? Beleza? Não, tudo bem, eu vou. E marcou e foi. Nesse meio tempo, entre a ida dele do João Goulart para a China, o que o Jânio Quadros pensou? Fez uma carta, né? Uma carta bem nada a ver, assim, uma carta bem é, o atestado de loucura dele, né? Mas uma carta em que ele dizia que forças obscuras impediam ele de governar o Brasil, não sei o que, não sei o que. Uma carta abdicando, né? Renunciando, abdicando é rei que abdica, né? Renunciando à presidência da República para entregar, né, na Assembleia, na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados. Fez essa carta e mandou entregar, renunciando ao cargo de presidente. Qual era o plano, né, do Jânio Quadros? O Jânio Quadros calculou politicamente que, como as forças midiáticas do Brasil eram de direita, sabendo que o vice-presidente dele era de esquerda, que quando ele renunciasse, o que os deputados fariam? O que a mídia ia fazer? Não, não renuncie, porque senão quem vai governar o Brasil é a esquerda, né? Nós não podemos aceitar isso, não, não. E iam reconduzir ele, ou tentar dissuadir ele, né, dessa renúncia, né? E aí ele voltaria com um know-how político, né? Ó, fui reconduzido pelas forças políticas, né, pelos deputados à presidência. Então, era para sair daquele isolamento que ele se encontrava. Então, esse era o cálculo político dele, que se mostrou um erro gritante, gigantesco, né? Por quê? Quando ele estava isolado, a galera já estava arrependida de ter apoiado ele, né? Porque ele tomou umas medidas assim em 6 meses, muito louca. Então, quando ele manda essa carta, né? O, o Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara, recebe aquilo e fala: ah, beleza, fechou. É, o presidente renunciou, cadê o vice? Ah, o vice está na China. Então vejam que ele já tinha calculado, né, para mandar o vice, que era considerado de esquerda, para um país comunista. O cara estava na China. Eles, tá na China? Beleza. Então nós vamos declarar vacância na presidência e a partir de agora quem vai governar o Brasil é a Câmara. Né? Vamos transformar o Brasil de uma república, né, presidencialista, vamos transformar o Brasil em uma república parlamentarista. Quem vai governar são os deputados. Tá? Em 61, o Brasil tornou-se um parlamento, né, ou parlamentarista. Então, durante alguns meses, o Brasil foi parlamentarista, né, ficou sem presidente. Ah, professor, mas e a democracia e o voto? Né? O pessoal fez assim com os votos, com a democracia, com a eleição e jogou no lixo. Tá? Para vocês verem a loucura que estava politicamente o Brasil na década de 60. O Brasil virou parlamentarista durante algum tempo. Eles fizeram uma eleição, né, para decidir quem seria o primeiro-ministro. Quem foi eleito como primeiro-ministro do Brasil, né, um sobrenome bem famoso na política, né, o avô do Aécio Neves, ou Tancredo Neves, então deputado por Minas Gerais, foi eleito primeiro-ministro do Brasil. Tá? Então, durante alguns meses, ele foi o primeiro-ministro do Brasil. Mas aí começou, né, uma contrapartida. O povo, né, boa parte da população, alguns intelectuais, eles começaram a contestar, né, alguns meios de comunicação. Como assim? E a democracia? E a eleição? A gente voltou para presidente, né? O presidente renuncia, na sequência lógica, legal, quem assume é o vice, que tem voto também, ainda mais naquela época, que não era uma chapa, né? Era duas eleições separadas, a eleição para presidente e a eleição para vice. Então ele havia sido eleito com voto popular direto, né? Ele não fazia parte de uma chapa, não foi cassação de uma chapa, não foi renúncia de uma chapa, não tinha chapa presidente nessa época. Então o João Goulart havia sido eleito
da mesma forma que o presidente havia sido eleito. Então tinha uma representatividade popular ali, tinha voto, né? E os caras queriam suprimir isso. E houve esse debate, né? Esse embate jurídico, foi para o Supremo Tribunal Federal, né? Tal, e o Brasil nesse meio tempo parlamentarista e tal, e coisa, e disputas políticas, e o João Goulart voltou pro Brasil, né? E ficou na dele, falou, vamos ver o que vai dar. Começou uma campanha, né? O João Goulart à frente, né? De uma campanha pela legalidade, né? Porque se for seguir a Constituição, a lei, ele deveria assumir como presidente. Ele foi eleito como vice-presidente, eleito como vice-presidente. Né? Ele não fazia parte de uma chapa, ele foi eleito como vice-presidente do Brasil. Mas aí já tinham forças políticas, né, militares principalmente, que falavam, não, esse cara é vermelho, esse cara é comunista, o cara estava na China, não pode assumir, não vamos deixar esse cara assumir. Né? E muitos políticos tinham medo de haver uma intervenção militar no Brasil caso o João Goulart assumisse, né? Porque aquele grupo militar, né, que havia tentado barrar o JK, que havia apoiado o Jânio Quadros, né? Esse grupo militar, esses caras estavam ali ainda, né? Estavam ali no segundo escalão do governo, estavam por ali, né, rondando a presa. Então, esse grupo político, né, tipo o Tancredo Neves, o Ranieri Mazzilli, esse pessoal, né, que era político profissional, esses caras sabiam o perigo que estava rolando. Por isso que eles tentaram fazer essa jogada, não, vamos transformar em parlamentarismo aqui e tal. Porque eles tinham noção, né, eles percebiam que havia uma tensão política muito forte no Brasil entre direita e esquerda, e essa tensão não iria acabar bem. Né? Essa tentativa foi frustrada porque houve né, uma contrapartida popular, com toda a razão, os caras tinham votado, né, queriam que respeitasse o voto popular. O João Goulart era um político muito popular nessa época. Não se esqueça que ele era herdeiro político do Getúlio Vargas. O povão amava o João Goulart. Tá? O João Goulart não era nenhum Che Guevara, não era nenhum revolucionário, não era nenhum Luiz Carlos Prestes, né? Não era comunista. Ele era fazendeiro, estancieiro no Rio Grande do Sul, grande proprietário de terra, burguês safado. Né? O cara era ricão. Mas, né, como ele era herdeiro político do Vargas, tinha um discurso populista, né, e populismo nessa época era só de esquerda. Hoje que nós temos no novo Brasil aí, o populismo de direita com o, o Bolsonaro, o populismo nessa época era de esquerda, né, então o pessoal via o João Goulart como um comunista, né? Algo que ele nunca foi, nunca defendeu. Ele era proprietário de terra, o cara era ricão, nunca defendeu, nunca foi a favor de comunismo. Não se esqueçam que ele era herdeiro político do Getúlio Vargas, tá? Sempre foi contra o comunismo, sempre foi anticomunista. Né? O Getúlio Vargas caçou o Partido Comunista no Brasil, tá? E o João Goulart era o seu herdeiro político, não tinha como o João Goulart ser comunista, tá? Acontece que em 61, né, é decidido, fazem um plebiscito, né, no Brasil, então jogam pro povo. Vamos ver então, já que, né, o Supremo não decide, as forças políticas militares não entram num consenso, a mídia não entra num consenso, fizeram um plebiscito. Então vamos lá, vamos referendar isso. Eles acreditavam que o povo ia votar para que o Brasil continuasse sendo parlamentarista. Fizeram um plebiscito e no plebiscito deu presidencialismo. Né? Aí foi reconduzido o João Goulart à presidência, né? Foi restaurado o poder dele. Primeiro como ele assumiu como presidente, mas quem continuou governando foi o primeiro-ministro. Depois, né, foi julgado a questão, falou não, realmente quem tem que governar é ele porque ele foi eleito para isso. Né? E aí a partir de 60, final de 61, começo de 62, o João Goulart assume efetivamente como presidente do Brasil. Assume como presidente e quais são as primeiras medidas tomadas por ele? Reformas de base, né? Então ele já puxa essas reformas de base, que são reformas que o Brasil precisa passar,
né? Até hoje elas não foram feitas. Na década de 60 elas já eram necessárias, hoje ainda não foram feitas. Que era reforma tributária, reforma agrária, reforma política, é, reforma previdenciária que foi feita agora, né? Terminaram a reforma da Previdência no ano passado e ficou uma bosta, né? Mas eram essas reformas de base que eles chamavam reforma educacional, né? Reformar o Brasil, reestruturar o Brasil. O Brasil ainda mantinha estruturas, né, do início da República, né, lá da década de 30. E aqui já haviam passado mais de 30 anos, a população já havia mudado, né, já havia acontecido o êxodo rural no Brasil. Né? Então imagine, quando se pensou o Brasil lá em 1930, né, o Brasil era um país efetivamente ou essencialmente agrário, rural. Né? 70% da população vivia no campo. Agora, 30 anos depois, início dos anos 60, houve uma mudança drástica. A maior parte da população agora vive nas cidades, né? O que havia se pensado em questão de serviço público, de segurança, saúde e educação, já não contemplava mais aquela população. A infraestrutura das cidades não havia acompanhado o fluxo de pessoas vindo do campo. Né? A industrialização no Brasil, né, que começou em 1930 e vai se acelerar com o JK, né? Então agora no início dos anos 60 era o ápice da industrialização. O Brasil estava se desenvolvendo, né, muito rápido nesse período. Que crescer do zero é muito fácil, né? Não tinha nada. Mas havia essa necessidade, né, dessa reformulação, dessa reestruturação por parte dessas reformas de base. O Brasil não tinha essa base para crescer de forma sustentável. Né? O Brasil, como se provou ser verdade, né? O Brasil ia crescer, crescer e ia cair, porque não tinha uma base de sustentação desse crescimento. Né? E era essas reformas de base que o João Goulart propôs fazer. Né? Sofreu muita pressão contra. Lembrem-se, ele não era um político bem quisto entre a classe política. Né? Ele tinha muito apoio popular, mas ele não era um político bem quisto. E começou então entre os redutos militares, né? Ainda mais quando ele falou em reforma agrária, pronto, né? Aí, comunismo, comunismo, mata o comunista. Então iniciou-se um plano para derrubar o presidente, né? Dentro do próprio exército. Junto com o diálogo, né, desses militares, foram buscar apoio ao maior reduto anticomunista do planeta Terra, United States of America. Né? Então, juntamente com o embaixador dos Estados Unidos, iniciou-se, né, um plano para destituir o presidente da República do poder. Então, por que essa ala do exército fez isso? Porque eles sabiam que ele tinha um reduto político, né? O reduto político do varguismo era o Rio Grande do Sul, né? E eles sabiam que no Rio Grande do Sul e em outros redutos no Brasil existiria uma forte oposição, né? Principalmente no Nordeste e no Rio Grande do Sul, uma forte oposição. Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Pernambuco, em alguns lugares da Bahia, né? Então, no Ceará, ali existiriam fortes grupos militares que iriam rejeitar, né, qualquer intervenção por parte do exército. Aonde que eram os maiores redutos intervencionistas, né? Os redutos que planejaram essa queda. Era São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Né? Esses três estados foram de onde saíram as principais forças militares. Né? Obviamente o Paraná também tinha algumas forças militares, né? Tipo Ponta Grossa ali, né? Tinha um reduto militar também favorável a depor o João Goulart, mas os mais poderosos ali eram os exércitos do Sudeste, né? O Quinto Exército. E ali que surgiu, foi criado esse plano para derrubar o João Goulart juntamente, né, em conluio com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Ah, professor, como é que as pessoas sabem tudo isso? Porque existe hoje farta documentação, né, vinda dos Estados Unidos. Né, porque diferente do Brasil, onde esse tipo de documentação foi destruída durante a
ditadura militar, nos Estados Unidos essa documentação existe, né? Então foi liberado em 2007, 2008, né? Quando eles nos Estados Unidos existe essa prática, eles guardam todos esses documentos e quando dá tipo 20, 30 anos, eles liberam para apreciação pública. Então as pessoas podem acessar essa documentação, né? E os historiadores brasileiros foram para os Estados Unidos, trouxeram muita documentação de lá. O governo brasileiro pediu documentação de lá, para tanto que houve, né, quando eles tiveram acesso a essa documentação, houve inclusive o estabelecimento em 2011, se não me engano, da Comissão da Verdade, né, que era uma comissão cuja principal função era esclarecer determinados pontos que ficaram obscuros por falta de documentação no Brasil do período da ditadura militar, né? Então, isso que eu digo para vocês é pautado em farta documentação histórica, é histórico, é verdadeiro, né? Então houve essa premeditação do golpe com apoio direto dos Estados Unidos, né? Tá lá documentado, os americanos, as reuniões que existiam entre os generais brasileiros, né, em 1961, 62, 63, com o embaixador dos Estados Unidos, né? E nessa época o presidente dos Estados Unidos era o John Kennedy, né? Então contato direto, né? O embaixador ligava na frente dos generais para o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, e informava o que estava acontecendo, qual era a possibilidade de apoio, o que fazer e tal, quais eram as medidas a se tomar para conseguir destituir um presidente democraticamente eleito no Brasil, tá? Então esse era o Brasil da época. O João Goulart vai vai propor essas reformas de base e isso ele já não era bem quisto, foi a pá de cal, né, que os caras soltaram em cima dele para que ele não terminasse, não concluísse o seu governo, tá? Então é isso, acho que já falei demais, né? Mas não aguento mais ouvir a minha voz. Qualquer dúvida, tamo aí, tá? Esse período é bem novelístico, né? Parece que é invenção, mas não é, gente. Tudo isso aconteceu de verdade no Brasil. Meio Game of Thrones, né? Um negócio. Um pouco menos de sangue, mas meio Game of Thrones. Um pouco menos de sangue agora, né? Porque quando vai ser dado o golpe, que é a nossa próxima aula, daí vocês vão ver que vai ter muito sangue. Beleza? Então, por hoje é só. Dúvidas, estou à disposição. Já envio a atividade para vocês, beleza? Então é isso. Boa semana, até mais, pessoal.